Paz do Senhor, professor e professora da Escola Bíblica Dominical. Nós somos da IEADERN, Assembleia de Deus do Rio Grande do Norte. Eu me chamo Ingrid Carvalho, sou superintendente na EBD. Estou aqui com a nossa irmã Ruth, que é pedagoga, é professora na EBD. A paz do Senhor, irmã Ruth. A paz do Senhor. Estamos aqui hoje para trazer uma dica pedagógica, uma dinâmica para que você utilize na classe de jovens, na lição de número 13, que tem por título O Discernimento do Cristão. Os objetivos desta lição é refletir a respeito da necessidade do discernimento, conhecer as fontes do discernimento e incentivar a prática do discernimento. Não tinha como encerrar o trimestre da melhor forma, depois de tanto aprendizado, né, de tantas teorias que os jovens conheceram, né, nesse trimestre. E essa lição aqui veio para, né, terminar o trimestre da melhor forma possível. Eu já gostaria de ouvir a nossa irmã Ruth com a sua dica de hoje. Amém. É um grande prazer estar aqui, né? Essa lição veio para fechar com chave de ouro, o discernimento do cristão, né? Como é importante a gente ter isso. E eu trouxe uma dinâmica que tem o título de Fake News do Reino. E o objetivo dela é treinar o músculo do discernimento, né? Ouvindo a frase, checando a Bíblia ou o Espírito e decidir se é verdade ou engano. E os recursos para essa lição, eles vão precisar da Bíblia. E como vai ser a aplicação da dinâmica, né? O professor vai falar algumas frases e a turma vai ter 3 segundos para levantar a mão. Mão direita, verdade bíblica. Mão esquerda, fake news do reino. Então, o professor vai começar, né? Eles vão se preparar. E aí, o professor vai abrir a Bíblia e conferir com eles. Quem acertar ganha um ponto. E fica a critério do professor se ele quiser premiar os alunos que acertarem. E aí ele vai abrir a Bíblia e vai dizer: Deus me disse que você não precisa mais ler a Bíblia, só ouvir a minha voz. Aí eles vão escolher, né, se é verdade bíblica ou se é uma fake news. E aí depois mais uma frase: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isso é verdade, né? Tá lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. E se você crê, você nunca mais vai sofrer. Fake news, né? Inclusive é triunfalismo. Na aula passada a gente falou sobre isso. Aí João, capítulo 16, versículo 33, examinai tudo e retém o que é bem, isso é verdade, né? E assim o professor vai trabalhando com os alunos, vai jogando frases para eles irem dizendo o que é verdade e o que é mentira. Eles podem conferir, mas acredito que não dá tempo, porque é 3 segundos para responder. Vai mais ser do discernimento deles mesmos. E aí, depois que concluir tudo, ele vai dizer o que foi que vocês fizeram para decidir, né? Foi o versículo na cabeça ou só o achismo? A gente sempre tem essa mania, né, de achar, acha muito. E aí, para fechar, ele vai conectar dizendo, né, que o falso mestre, ele sempre muda 3 coisas. Ele tira a cruz, exalta o homem e distorce a Bíblia, que é o que nós não devemos seguir, né? E ele pode ler lá em Atos, capítulo 17, versículo 11, que fala sobre os soberanos, que eles sempre examinavam as escrituras para ver o que era verdade. Então, na dúvida, a gente deve examinar as escrituras, né? E a frase para encerrar: o discernimento não é desconfiar de tudo, mas é confiar na Bíblia acima de tudo. Que maravilhoso, né, irmã Ruth? E essa lição com certeza aí vai gerar muita maturidade, né, nos A lição nossos jovens. Isso, e a dinâmica também maravilhosa, interativa, né? Isso que a classe de jovens precisa, né? rica. E a dinâmica que eu trouxe também, ela é interativa, é até um pouco parecida, né? Mas aqui eu trouxe três opções para os jovens, né? O nome da dinâmica vai ser Voz de Deus, Voz Humana ou Não Sei. E aí o objetivo é desenvolver essa reflexão sobre o discernimento espiritual, a necessidade dessa maturidade cristã e compreender, né, que os dons espirituais que fala na lição, né, devem ser exercidos com sabedoria. E aí, como é que você vai fazer? Você vai pedir que todos os jovens fiquem em pé e explique que você fará algumas afirmações. E eles terão apenas alguns segundos para se posicionar em uma das 3 áreas da sala. Você vai pedir para que o lado esquerdo, quem for para o lado esquerdo, está dizendo que concorda com aquela frase. Quem ficar no centro é aquele que não tem certeza, está em dúvida. E o lado direito é o
discordo, é aquele que vai discordar daquela afirmação. E aí você, claro, professor, você pode pensar nas suas afirmações, mas eu trouxe algumas. Daí você vai ler uma por vez e dar esse tempinho para eles, né? Se algo me faz feliz, certamente vem de Deus. E aí deixa que eles respondam, concordo, né? Não tenho certeza ou discordo. Nem toda oportunidade é uma direção de Deus. Ter um dom espiritual não significa ter maturidade espiritual. Todo cristão precisa desenvolver discernimento. Uma experiência emocional forte sempre é ação do Espírito Santo. E claro que isso vai gerar algumas aqui, né? Vai gerar aí talvez dúvidas, né, neles. Conhecer a Bíblia ajuda a discernir melhor. É possível ser enganado mesmo estando dentro da igreja. Discernimento é um dom, mas também uma habilidade que pode ser desenvolvida. E aí, após cada posicionamento, né, você pode perguntar para eles: por que que você escolheu esse lado nessa determinada afirmação? E qual texto bíblico poderia apoiar a sua resposta? Né? Então, tanto leva eles a decidirem, né, a se posicionarem, como a trazer essa reflexão para dentro da palavra. E aí isso com certeza vai gerar bastante participação, tá certo? E aí depois dessa dinâmica você pode fazer uma outra dinâmica dentro dessa, né, que é conselheiro ou impulsivo. Você vai pedir que dois voluntários, dois jovens, e você vai apresentar situações e eles devem responder imediatamente o que fariam. Nesse caso aqui, eles vão trazer as soluções. Exemplos. Um amigo da igreja está espalhando uma fofoca e pede segredo. E aí você deixa que eles respondam para saber se é impulsivo e ou se é com sabedoria. Você recebe uma proposta muito vantajosa, mas que exige abrir mão dos seus princípios. Outra, um pregador faz uma promessa extraordinária, mas sem base bíblica. Seus amigos pressionam você a fazer algo que você considera errado. E após cada resposta desses dois voluntários, você abre para o grande grupo, né? E eles vão responder. A posição que os jovens voluntários tomaram foi com discernimento ou foi por impulso? E aí você deixa que eles respondam, tá certo? E aí, claro que são dinâmicas, né, que você, professor, vai conduzir, né? Se o jovem se sentir seguro para falar, você bem conhece a sua classe, né? Então, é importante isso também, né? Prestar atenção àquele jovem que realmente você sabe que ele vai se posicionar melhor, que ele vai conseguir responder de uma forma melhor, isso é muito importante também, certo? E aí, essa dinâmica geralmente, né, gera interação e vai ser bem positivo para que eles compreendam um pouco mais da lição, né, dessa forma mais interativa. Então, essa é a minha dica de hoje. E eu já gostaria de agradecer a irmã Ruth. Você tem algo mais a acrescentar, irmã Ruth? Não, não, muito obrigada. Então, nós desejamos para você, professor, uma excelente aula. Continue nos acompanhando aqui na EBD em Síntese Podcast. Um final de trimestre aí muito edificador, né, para todos os professores e alunos. E a paz do Senhor Jesus. Amém.